Muito antes de Vini Júnior, Rodrigo e Endrick, ele era a grande promessa brasileira do Real Madrid. Forte, habilidoso e veloz, ele chegou com tudo e marcou golaços como este aqui contra o Barcelona. Quer saber quem é e onde está a joia brasileira que abriu as portas do Real Madrid para Vini Júnior e companhia? É só ficar ligado no episódio de hoje do Recortes da Bola. Eu sou o GG e se você gostar de verdade deste vídeo, lembra de deixar aquele like, beleza? O Real Madrid descobriu a sua galinha dos ovos de ouro. E ela está no futebol brasileiro. Contratar jovens promessas brasileiras se tornou o cálice sagrado para o clube espanhol, que vem colhendo frutos das chegadas de Vini Júnior e Rodrigo. Isto sem falar de Endrick, que promete ser mais um acerto da diretoria madrilenha. A verdade é que ao longo dos anos o Real Madrid se notabilizou por contratar, por um altíssimo valor, craques renomados do futebol mundial. Foi assim que foram reunidos os Galácticos do Madrid nos anos 2000, ou que foi feita a contratação de Cristiano Ronaldo junto ao Manchester United. Mas recentemente o clube espanhol mudou sua diretriz e passou a apostar muita grana em jovens promessas, especialmente as brasileiras. Só que bem antes do Real Madrid gastar uma bela grana com Vini Júnior, Rodrigo e Endrick, o presidente Florentino Pérez decidiu apostar em outro projeto de craque brasileiro. E ele atendia pelo nome de Rodrigo Rodrigues, ou também Rodrigo Farofa. Revelado pelo Grêmio Novo Horizontino, Rodrigo Farofa surgiu praticamente do nada e teve uma ascensão meteórica na carreira, colecionando números impressionantes pelo clube do interior paulista. Jogando pelo Sub-15 e Sub-17, Rodrigo anotou 30 gols num espaço de apenas um ano e por conta disso estreou no profissional aos 16 anos, dando uma assistência na vitória do Novo Horizontino sobre o Santos pelo Campeonato Paulista. O bom desempenho rendeu ao atacante um empréstimo ao Palmeiras para o Mundial de Clubes Sub-17, uma baita vitrine que ele aproveitou muito bem. Jogando pelo Palmeiras contra grandes clubes do mundo, Rodrigo arrebentou. Foram 5 gols em 5 jogos, o suficiente para sua vida dar uma reviravolta absurda. Parecia um sonho, mas o garoto, nascido numa família humilde e que há poucos anos jogava num clube pequeno do Brasil, despertava o interesse do todo-poderoso Real Madrid. Para você ter uma ideia do tamanho da hype criada sobre Farofa, olha o que o presidente do Novo Horizontino falou ao vender a jovem promessa por 21 milhões de reais ao Real Madrid. Lembra muito o Cristiano Ronaldo, pela maneira de correr, força física e pela condição técnica muito boa. Acho que isso chamou a atenção do Real Madrid, disse Genilson Santos. A comparação, é claro, é um baita exagero, mas de fato, logo em sua chegada, Rodrigo Farofa mostrou que tinha tudo para ser uma grande estrela do Real Madrid. Além do golaço absurdo contra o Barcelona, Farofa foi um dos destaques do clube espanhol na Youth League, a Champions League Sub-19, sendo o artilheiro da equipe com 6 gols em 5 jogos. O desempenho assombroso elevou o garoto à próxima etapa, o Real Madrid Castilha, onde seria definitivamente trabalhado para ascender ao elenco profissional, assim como foi feito com Vini Júnior, que tinha chegado poucos meses depois de Farofa ao Madrid. A ideia era colocar Rodrigo num ambiente ainda mais competitivo, jogando no time B. Para a sorte de Rodrigo Farofa, no Castilha ele seria treinado por Raul González, uma lenda do Real Madrid, simplesmente um dos maiores goleadores da história do clube espanhol, um especialista no assunto marcar gols e que poderia agregar e muito ao futebol do brasileiro.
Algumas vezes ele fazia treinos de finalização com a gente. Lembro de um campo reduzido que ele jogou no time adversário. O que ele fez de gol nesse dia, era um cara super bacana, que conversava e me dava conselhos. Relembra Rodrigo Farofa. Tendo um professor como este em campo, Rodrigo Farofa tinha tudo para seguir bem no seu processo de transição e chegou até a fazer 2 treinos com um elenco profissional. Mas um problema crônico fez do sonho um pesadelo. Devido a um quadro de pubalgia, Rodrigo sentia muitas dores, até chegar ao ponto de ter dificuldades de andar. Acabou ficando então 8 meses parado e quando retornou, lesionou o menisco e ficou mais 3 meses sem jogar. Foram apenas 2 jogos pelo Castilha, até que ele foi emprestado ao Talavera, da 3ª divisão espanhola, onde teve bom desempenho, mas nada que chamasse grande atenção. Ainda assim, recebeu elogios inflamados do técnico do Talavera, Víctor Sea, que chegou a dizer que Rodrigo Farofa era o jogador mais talentoso com que ele já havia trabalhado na carreira. Com essa moral adquirida na 3ª divisão, Rodrigo Farofa ganhou a chance de atuar por outro clube tradicional da Espanha, sendo emprestado ao Valência, onde não teve chances no time principal e passou a atuar pelo time B, onde fez modestos 5 gols em 25 jogos. Após o final do empréstimo, Farofa voltou ao Real Madrid, onde encerrou seu contrato e também o seu sonho no clube espanhol. Acabou retornando a custo zero para o Valência, onde segue jogando pelo time B, sem muito destaque. A verdade é que ele está longe do sucesso de Vini Júnior e companhia. Mas pelo que já mostrou e por ser ainda muito jovem, existe uma fagulha de esperança numa volta por cima na carreira. Afinal de contas, não foi um clube qualquer que apostou em seu talento, foi o Real Madrid. Mas se nada disso se concretizar, certo mesmo é que Farofa poderá contar que antes de Vini Júnior, Rodrigo e Endrick, ele foi a grande promessa do Real Madrid. E só isso já é uma baita história pra contar. E você, conhecia o atacante Rodrigo Farofa? Aceitaria ele no seu time? Comenta aí, se inscreva no Recortes da Bola e aproveita para entender por que Endrick, mais um brasileiro a jogar no Real Madrid, tem tudo para se tornar o novo grande nome do futebol brasileiro. O trabalho é pesado para transformar o garoto num ídolo nacional, tá? Ficou curioso? O vídeo tá aí na tela. Confere aí, você não vai se arrepender. Te vejo no próximo vídeo.